Pessoal, tô só ajeitando aqui para poder ver se tá tudo no esquema, pra gente poder começar mais uma live aí, tá? Averiguando aqui tudo tranquilo. A integridade aqui da stream tá tudo ok sim. Então, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live. Sejam todos bem-vindos, quem estiver chegando aí. Quem ainda não chegou, assim que chegar, já seja bem recebido. Antes de começarmos a live em definitivo, falando sobre nossos temas de hoje, que serão respondendo comentários de nossos irmãos que deixam ali comentários constantemente no nosso canal. Boa noite, William Ferro. Seja bem-vindo, meu amado. Prazer em tê-lo aqui novamente. E antes disso, eu quero dar aqui algumas informações, pessoal, já ficar ciente de como que tá o fluir do canal. Que como vocês sabem, né, agora tá entrando no ritmo de novo. Vamos aqui para algumas informações. Primeira coisa é que vocês já devem estar acompanhando aí que a série sobre Deus, Universo, Urante e Jesus, que é onde eu faço a leitura de uma forma mais romantizada, de uma forma mais dinâmica, ali com um fundo musical e de trechos bem pequenos do livro de Urante, para que você possa, como assim, tomar um café da manhã, sabe? Ou então, ali, tá uns 3 minutinhos, 4 minutinhos, tem um tempinho, vai ali, dá uma pinceladinha no livro de Urante, escuta o áudio e vai aos pouquinhos ouvindo um pouco, aprendendo um pouco mais do livro de Urante com o próprio livro de Urante, mas não é lendo, é só ouvindo, entendeu? Temos também o último episódio da série, aliás, o último não, eu tenho até que refazer isso aqui, porque eu vou ter que refazer, vou colocar esse último capítulo em 2 capítulos, porque na edição ele ficou com 22 minutos, então ficou muito grande, então eu vou repartir. Agora vai ser o capítulo 4 e depois então vai ser o último. O capítulo 4 vai ser a queda do diabo, né? A derrota do diabo, que é no caso Caligacha. E no último, sim, será o tributo aos heróis. Fazer uma repartição ali, porque senão fica muito grande, muito cansativo. A novela Tentação de Lúcifer, que também vai entrar em produção, ainda não entrou, por causa justamente do episódio de Lúcifer, que estou fazendo a edição, que é uma edição muito longa. Live todos os sábados às 8 horas. Estou criando, e vou criar ainda um grupo fechado no WhatsApp, chamado Centro de Estudos Urântia, para que nós possamos fazer ali um estudo aprofundado no livro de Urântia, como se fosse meio que vai ser num molde, como se fosse assim uma teologia, um estudo de teologia. Não vai ser só pegar um tópico e estudar, não. Eu vou criar uma temática de estudos para que nós possamos se profissionalizar em estudar o livro de Urântia, para podermos, no futuro, sabe-se lá Deus quando vai ser, se nós vamos estar aqui, estamos preparados para poder receber pessoas e assim instruí-las da melhor forma possível, né? Porque a gente sabe que o livro de Urântia não é pra gente, mas aí nós vamos tentar instruir nossos irmãos da melhor forma possível. Então, quando esse grupo e a metodologia de estudo estiver criada, as pessoas que quiserem fazer parte, que já sejam leitoras do livro de Urântia, tem que ter esse detalhe também, basta mandar o seu telefone para esse e-mail que está aqui. Esse e-mail que está aqui na tela, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui agora, o texto não está subindo. Então deixa eu levantar aqui. Acho que vai aparecer agora aí, né? O e-mail é esse aqui, ó, leandro.cel, ok? Aí, ó, tá aparecendo agora aí, ó, leandro.cel. Basta você mandar o seu telefone do WhatsApp para esse e-mail, que quando o grupo e a metodologia estiverem criadas, nós vamos começar, eu vou chamar geral, para poder então a gente começar a fazer o nosso trabalho aí de estudo intensivo. Beleza, pessoal? Lembrando a vocês também que essa live, ela não permanecerá nesse canal. Ela permanecerá no canal das lives, que é esse link que estou mostrando aí para vocês agora. Vou estar postando aqui agora no bate-papo para que vocês possam acompanhar. Vocês podem entrar aí nesse link, se inscrever lá, porque essa live estará na íntegra nesse canal. Aqui eu vou só pegar os tópicozinhos da live, vou repartir em pedaços e vou postando nesse canal principal. Matheus Vitor, boa noite, meu amado, seja bem-vindo aqui. Sinta-se à vontade. No decorrer da live aí, quem tiver alguma pergunta, pode ir deixando que vocês sabem como é que é o procedimento, né? Aos poucos nós vamos respondendo.
Rodrigo Oliveira, boa noite, meu amado. Sempre aí conosco, nos apoiando. É um prazer tê-lo aqui conosco. Meu irmão também, Milton Santos. Um abraço aí, meu amado. Seja bem-vindo. Lembrando vocês também, quem não tiver inscrito no canal, por favor, se inscrevam para poder, então, acompanhar a sequência de vídeos que tem aí pela semana. Ok? Então, vamos começar, em definitivo, a nossa live. Deixa eu só colocar aqui agora o texto. Isso. Eu separei aqui algumas perguntas dos nossos irmãos que deixam ali no canal várias perguntas. Então, eu separei 5. Todo sábado agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma live respondendo a pergunta que o pessoal deixa no canal. Pode ser pergunta antiga, que eu acho interessante. Pode ser pergunta recente, que eu também acho interessante, que eu queira compartilhar com várias pessoas. A primeira pergunta que tem aqui é da nossa irmã Patucci. Vou botar Patucci, né? Às vezes não é pergunta, às vezes é só um comentário. Então, por isso que o nome do canal, desse quadro aqui da live é respondendo comentários, não respondendo perguntas sobre o livro de Urântia, respondendo comentários. Ela me disse o seguinte: por que você duvida da Bíblia e crê fielmente no livro de Urântia? Geralmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem aquela... Milton Santos, beleza, irmão, já recebi seu e-mail lá, até te respondi também, ok? A gente tem aquela coisa, né? Vamos procurar, vamos saber se está tudo ok, se é verdade, se é verídico. Então, as pessoas que querem saber se realmente uma revelação ou um texto, uma Bíblia, um compêndio de livros, é uma revelação, é algo que é oriundo de Deus, ela vai fazer o que primeiro? Vai ler aquilo tudo. Ela vai ler aquilo tudo e vai tirar as suas conclusões. Né? Vai lá orar ao Pai, vai pensar no ajustador, vai pedir em oração uma ajuda do Espírito da Verdade, e ali eles vão te orientar se é ou se não é verdade, se é ou se não é verídico. Eu li toda a Bíblia algumas vezes, estudei, liguei muitos pontos e, por consequência, quase me tornei um ateu. E por que quase me tornei um ateu por consequência? Porque na minha cabeça não entrava que aquele Deus pregado ali no Velho Testamento, e até aquele Deus que influenciava muitas coisas que Paulo falava lá, de que mulheres tinham que se manter caladas na igreja e tal, que era para aquela época, eu não acreditava que aquele Deus ali era de fato o Deus que Jesus Cristo veio nos pregar, veio nos apresentar. Eu não conseguia acreditar. Então, se aquela ali era a única versão de Deus que existia, e eu passei por várias religiões procurando vários livros, várias coisas, várias vertentes religiosas, e nunca achei nada que fosse humanamente aceitável, quanto mais divinamente. E aí, eu, como disse, quase me tornei ateu. Foi quando então, depois de muito tempo, sem já um certo contato com a Bíblia, eu tive o encontro com o livro de Urântia. Ele me encontrou, eu tive esse privilégio. E aí, ao estudar o livro de Urântia também na íntegra, fazendo a mesma avaliação que eu fiz com a Bíblia, eu acabei me rendendo. Eu falei, realmente, não tem como não acreditar. Mas aí eu separei um texto aqui para que nós possamos analisarmos juntos, para que nós possamos analisar juntos, que é um texto que está na página 1767, ao qual diz o seguinte, e até uma conversa entre Natanael e Jesus Cristo. Natanael, que era um cara malandro, ele sempre indagou ali Jesus Cristo, ele escutava Jesus falando as coisas, chamava Jesus em off e indagava ele. O que está acontecendo? Por que o senhor falou assim? Por que o senhor falou assado? E aí Jesus explicava para ele. E aí, nessa explicação, Jesus disse o seguinte para Natanael: as Escrituras contêm muito que é verdade. As Escrituras, no caso, era o Velho Testamento. Na época não tinha o Novo Testamento, estava sendo construído ainda. Mas ele estava focado nas Escrituras que os judeus usavam na época. As Escrituras contêm muito que é verdade. Entretanto, à luz dos vossos ensinamentos atuais, no caso, quando eles viviam lá naquela época, podeis entender que esses escritos contêm também bastante coisa que apenas de modo falso representa o Pai do céu, o Deus de amor, que eu vim revelar. Que eu vim revelar a todo o mundo. Aí depois ele continuou: Natanael, nunca te permita, sequer por um momento, acreditar nos registros daquelas escrituras que dizem que o Deus do amor comandou teus antepassados que prosseguissem na batalha até matar todos os inimigos.
homens, mulheres e crianças. Porque, na verdade, para Jesus Cristo, não existe inimigo aqui. Ele, como Deus, ele era todo mundo como filho. Um bando de filho que erra, mas era todo mundo filho. Rodrigo Oliveira, seja bem-vindo, meu amado. Deixa eu ver aqui o que ele escreveu. Fui por outras religiões, mas nada me preenchia. Também, meu irmão, estamos nesse mesmo caminho aí. Alguns registros são palavras vindas de homens e homens não muito santos. Esses, pois, não são a palavra de Deus. As escrituras refletem sempre as escrituras que realmente são verídicas. Elas deveriam refletir, como o livro de Urântia faz. As escrituras refletem sempre e sempre refletirão o status intelectual, moral e espiritual daqueles que as criam. Por esse motivo que os reveladores proibiram que qualquer ser humano colocasse o dedinho ali, fizesse qualquer correção de interpretação e tudo mais, só liberaram que fizesse as traduções, porque aí não tem para onde fugir, tem que ser feita tradução. Deixa eu verificar se houve alguma coisa aqui, tá tudo ok. Então, ao humano foi permitido mexer no livro de Urântia, fazendo traduções e de forma bem cuidadosa para que não mude o sentido real da coisa, e também foi permitido que fizesse um índice. Somente isso. Liana Santos, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda aí. Se quiser deixar alguma pergunta, vai deixando aí que no decorrer da live a gente vai dando umas paradinhas entre um tópico e outro e vai lendo e tentando responder na medida do possível, ok, minha irmã? E aí, continuando aqui, no último trecho que eu separei. A autoridade da verdade é o próprio Espírito que reside nas manifestações vivas. Não é a palavra morta de homens menos iluminados e supostamente inspirados de outra geração. Supostamente inspirados. Pois nós não sabemos o que na realidade foi inspirado e o que não foi, o que veio de homem que está na Bíblia. Então, por que eu decidi? Lembrando que a pergunta da irmã foi o seguinte: porque você... Eu, no caso, duvida da Bíblia e crê fielmente no livro de Urântia. Não quer dizer que todos no movimento acreditem no que eu acredito. Isso é a minha versão, a minha opinião, respondendo a pergunta da irmã. Então, como ela está dizendo aqui no livro, né, que a palavra morta, elas veio de homens menos iluminados, supostamente inspirados de uma outra geração. Porém, existe-se muita coisa iluminada na Bíblia. Mas vai caber o quê? A cada ser humano ler, analisar e aí então decidir o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Porém, dizer que a Bíblia é 100% maravilhosa, 100% verídica, aí já é um pouco de exagero, né? Porque aí é você desconsiderar o que a Igreja Católica fez lá nos concílios, que fazia-se lá reuniões para decidir o que colocava e o que não colocava. E se por um acaso a Igreja Católica também não fez a mesma coisa que o pessoal lá, os sacerdotes de Israel, fizeram quando estavam saindo do exílio da Babilônia? Fizeram lá modificações para edificar o seu povo. Claro, sem maldade. Não queriam dominar o mundo, eles só queriam levantar o moral e o ego do seu povo, que estava realmente muito abatido por causa daquela escravidão que eles viviam. Mas e se a Igreja Católica quis fazer isso para obter poder? Eu prefiro anulado definitivamente, confiar somente no livro de Urântia nesse momento, né? Aí vamos entrar aqui depois em outro detalhe que eu também separei aqui. Outra pergunta aqui de um amigo nosso, uma indagação, né? O Andreu Ramos de Lima. Eu sou ateu e amo minha vida. Eu respeito minha família, meus amigos, minha namorada, faço caridade com moradores de rua, faço até trabalho voluntário com o Greenpeace para ajudar o nosso lindo planeta da destruição do homem. E já salvei um amigo crente de depressão sem precisar mencionar uma só vez o nome de Deus. Esse aí, como eu coloquei aqui, deixa eu ver se está aqui o texto. Não coloquei não, eu pensei, mas não escrevi. Esse daí é aquele famoso ateu, o tipo de ateu que eu falo, que só se tornou ateu porque apresentaram um Deus de terceira categoria para ele. Por quê? Se uma pessoa dessa conhece a Deus pelo livro de Urântia, desde o início, né? Ou então, se a evolução da mensagem que Jesus Cristo nos deixou seguisse o rumo correto dela, uma pessoa falar para outra, outra falar para outra, reunião em lares, outra falar para outra, outra falar para outra, sem fazer aquela mesclagem
da cultura grega com a cultura romana, a cultura judaica, aquela salada de frutas religiosas, e aí criou-se ali uma religião em si, que é hoje um ateu, e muitos outros não seriam ateus, porque eles conheceriam o Deus que Jesus Cristo pregou na íntegra, né? Agora, infelizmente, os nossos sacerdotes lá do passado, os nossos irmãos que eram profetas, eles recebiam a informação do Pai, como era um coador sujo, nós somos coadores sujos, recebemos às vezes uma informação do Pai e a gente interpreta como se fosse um achismo na nossa mente e adaptamos para o nosso meio, acaba fazendo o quê, né? Fazendo modificações na interpretação e simplesmente bota uma porcaria para fora, o famoso telefone sem fio, né? Você escuta uma coisa e fala a outra. E aí bota isso aí depois de 2000 anos passando para frente, só Deus sabe o que acontece. Eu separei aqui um tópicozinho também, que também faz parte da conversa de Natanael, para poder ilustrar um pouco o que eu falei sobre a pessoa ali e por que as escrituras, na verdade é uma repetição, né? Por que as escrituras elas são nocivas também? Elas fazem bem, como também fazem mal. Que dizem que o Deus do amor comandou teus antepassados que prosseguissem na batalha até matar todos os irmãos, todos os inimigos, homens, mulheres e crianças. Alguns registros são palavras vindas de homens, e homens não muito santos. Esses, pois, não são a palavra de Deus. As escrituras refletem sempre e sempre refletirão o status intelectual, moral e espiritual daqueles que as criam. É por esse motivo que uma pessoa que hoje se diz ateu, mas tem um caráter ilibado, tem a sua honra completamente ilibada, passa isso para os seus filhos, espelha isso aos seus vizinhos, é um excelente ser humano no meio social que o circunda, com certeza ele vai ver um Deus desse aí e vai fazer o quê? Não, eu não vou aceitar isso aí, eu sou ateu. Por esse motivo que eu digo, existem ateus e ateus. O dia que os ateus que tem o seu, que não são por pirracinha ou não são por influência de um ou dois, o dia que esses ateus que conheceram o Deus da Bíblia e se tiram o ódio daquele Deus ali, que é uma coisa normal e natural de acontecer, daquele Deus do Velho Testamento, o dia que eles encontrarem o Deus que está no livro de Urântia, a explicação que vem ali do que é Deus de fato, com certeza, como temos alguns amigos aí, que até no momento aí também não chegou não, de vez em quando está aqui, né? Amigos ateus que já encontraram o livro de Urântia e já voltaram a crer no Pai, a grande maioria dos ateus também vão voltar a crer no Pai. Os agnósticos também, Mateus, bem lembrado aí. Vamos agora para o próximo tema, que é do nosso irmão Paulo César Lio da Silva. Ele comentou: então, tudo que foi escrito e montado nesta Bíblia Sagrada, que temos acesso no mundo presente, seriam partes de um resumo inicial do princípio da criação? E aí eu coloquei ali para ele, né, que seria uma tentativa de resumo. Porque os seres celestiais tentavam, o Pai também tentava passar para os seus profetas, os que estavam mais ligados ali, né, usando um jargão ali de Bíblia, os que estavam mais ligados, eles tentavam passar para essas pessoas informações. Só que, como eu falei com vocês, o meio onde elas viviam traduzia aquelas informações de uma forma errônea. Não conseguia interpretar na síntese como era recebida. Por isso eu coloquei aqui um outro trecho também, que, se não me engano, deixa eu ver aqui, também é da conversa do Natanael com Jesus. Alguns registros são palavras vindas de homens, mesmo texto, e homens não muito santos. Esses, pois, não são a palavra de Deus. As escrituras refletem sempre e sempre refletirão o status intelectual, moral e espiritual daqueles que as criam. Por esse motivo, eu digo que houve uma tentativa, foi ali um pensamento aqui, uma proposta, uma ideia ali, e ali as pessoas começavam a analisar a vida ao seu redor, começavam a analisar tudo que se acontecia, as influências dos profetas e tudo que havia de escritura religiosa naquele momento, e tentavam procurar a Deus dessa maneira. O ser humano ele já nasceu com a sede e a fome de procurar Deus, e eles tinham que se agarrar ao que tinham, e naquela época lá era o que eles tinham. Mas sim, a Bíblia ela foi uma tentativa de criar, né? Foi um quebra-cabeça ali com peças que não eram do quebra-cabeça. Algumas são e algumas não são, mas foi em grande parte um esforço
memorável e um esforço valoroso de muitos homens que tentavam e estavam procurando a Deus naquele momento. E tentou, de forma honesta, alguns nem tanto, passar adiante para os seus irmãos. Vamos ver aqui o que nossos irmãos estão falando aqui. O Alonso Félix, seja bem-vindo, meu amado. É um prazer ter você aqui. Escreve para mim, por favor. Continuando aqui, enquanto nosso irmão não coloca ali o que são os revendedores que está dizendo. A nossa irmã, Amanda Visser, ela fez uma seguinte indagação. Leandro, faz um vídeo sobre religiões. Queria saber sobre as dos índios. Vocês sabem que o nosso livro de Urântia... quem são os reveladores. Beleza, daqui a pouco eu te respondo, meu amado. Vocês sabem quem que os nossos reveladores, eles... falando reveladores aí, tranquilo, um abraço. Nossos reveladores, eles deixaram pra gente detalhes sobre a nossa história, inclusive a dos índios, que é uma história muito rica, né? Porém, poderia ter sido melhor, como vocês vão entender aqui nos textos que nós vamos estar lendo aqui no momento. Mas, ainda assim, eles conseguiram manter, até que de forma exagerada, a sua cultura. Poderiam ter melhorado um pouquinho, como vocês vão ver aqui agora, porque o plano real era que todos se mesclassem. Vamos ver aqui o texto que está na página 723, ao qual diz: o homem vermelho. Esses povos eram espécimes notáveis da raça humana e sobre muitos aspectos superiores a Andon e Fonta, que foram os primeiros seres humanos do nosso planeta. Eles formavam o grupo mais inteligente e foram os primeiros filhos sanguíques a desenvolverem uma civilização e um governo tribal. Você vê como que os índios, né, os seres vermelhos, eles eram mas tão inteligentes que eles foram os primeiros a desenvolver civilização e um governo tribal. Eles sempre foram monógamos. Mesmo os seus descendentes mistos raramente praticavam poligamia. Um detalhe que eu descobri essa semana passada agora. Aqui em Panamá, onde eu vivo atualmente, existe uma tribo de índio que aceita a poligamia. Porém, pode ser só 2 esposas, mas aceita a poligamia. É só um detalhe só que eu descobri esses dias aí. Em tempos posteriores, eles tiveram problemas sérios prolongados com seus irmãos amarelos na Ásia. Foram ajudados pela invenção prematura do arco e flecha, do arco e da flecha, ou seja, também inventaram o arco e a flecha, claro, é uma invenção deles, e para caçar, né, mas também para se defender. Mas, infelizmente, herdaram uma tendência forte dos seus antepassados de lutar entre si próprios. E é aí que entrou o grande problema, né? E isso os enfraqueceu tanto que as tribos amarelas tornaram-se capazes de expulsá-los do continente asiático. Ou seja, tirando ali um pouco do povo mongol, que ainda é um resguiço que tem do povo dos povos vermelhos, mas é uma mesclagem dos vermelhos com os amarelos, o povo vermelho, que são hoje os índios, eles migraram todo para a América. Todos eles vieram para cá, para a América, e cobriram toda essa área ali, beirando ali, também se expandiram para os continentes. Mas, como foi dito aqui, né, o grande problema foi essa briga constante que eles tinham entre eles. Eles não conseguiam se unir, até esse momento, eles não conseguiam se unir. Mas aí vamos chegar no ponto agora que é o ponto definitivo que realmente levou eles a se unirem. Murilo Wilson, manda salve! E aí, Murilo, seja bem-vindo, meu amado. Salve para você aí e para os demais que estão assistindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Matheus Vitor dizendo: pena que continuaram tribais por tempo até demais. Vamos entender por causa de que é isso aqui agora, meu irmão. Agora vamos entender por que eles se tornaram tribais até os dias de hoje, né? Diga-se de passagem. Vamos lá, vamos continuar aqui na leitura. E aí surgiu um grande líder, né? O Onamonalonton. Demorei muito tempo para decorar, mas agora eu já sei. Por causa desse grande retrocesso, que era das brigas que eles tinham, houve esse retrocesso gigantesco, os homens vermelhos pareciam condenados quando, há cerca de 65 mil anos, Onamonalonton surgiu como seu líder e libertador espiritual. Ele trouxe uma paz temporária entre os homens vermelhos americanos e reavivou a sua adoração do grande espírito. Onamonalonton viveu até 96 anos de idade, tempo pra caramba, para aquela época também, né? E manteve o seu núcleo central em meio às grandes sequoias da Califórnia. Sequoias são aquelas árvores
tronco gigantesco, né, de largura, e também são imensas de altura. Muitos dos seus últimos descendentes chegaram até os tempos modernos, entre os índios pés negros. Então, gente, o Onamonalonton, que hoje, né, ele é um dos 24 anciões, é alguma coisa desse tipo aí. Porque tem anciãs, anciões e anciãos. Mas os três estão corretos, mas como está no livro de Urântia eu não me recordo, mas acho que é anciãs. Ou anciões, não lembro. Então ele, como também é um dos 24 anciões, ele levou um pouco, né, pelo menos um pouco da união dos povos vermelhos na América, tanto norte, depois foi descendo também a cultura dele, e introduziu a ideia do grande espírito, que aí, no caso, nós sabemos que o grande espírito que ele falava é o Pai Universal. E aí, então, houve-se um pouco de união, então eles começaram, dali em diante, a fazer essa proliferação das raças, até que foram, né, colonizados, digamos assim. Mas ainda houve uma resistência. Vamos continuar. Como eu citei aqui, ó, a mistura das raças é importante porque os índios não quiseram se mesclar, como diz aqui o texto. Houve muita resistência, como há até hoje, né? Até hoje eles não querem se mesclar. O que houve foi escravização de índias, né, que pegavam lá no laço. A minha avó contava que a minha bisavó contava pra gente que a avó dela, né, que já era a avó, não, a mãe dela, que era a minha tataravó, foi caçada no laço. Foi uma índia que foi caçada no laço lá no Brasil. Pra vocês terem ideia, né? Era assim que funcionava. Eles eram como bicho. Caçavam no laço para poder ter relação sexual lá, os portugueses, né? E eu também tenho um pezinho lá em Portugal, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Depois de haver passado para a América, vindo da China, o homem vermelho do norte nunca mais entrou em contato com outras influências do mundo, exceto o esquimó, até que mais tarde fosse descoberto pelo homem branco. E foi uma infelicidade, aí que entra o porquê que até hoje eles estão atrasados, né? Uma infelicidade que o homem vermelho tenha quase completamente perdido a oportunidade de ser elevado por uma mistura com o sangue adâmico posterior. Como aconteceu, o homem vermelho não podia governar o homem branco e não queria servir voluntariamente a ele. Nessas circunstâncias, se as duas raças não se misturam, uma ou outra fica condenada. Por quê? Adão e Eva veio e ficou mais próximo da Europa ali, do Oriente Médio. Como nós sabemos onde foi os dois Éden, né? Os dois paraísos lá. Então, quando eles começaram a se proliferar, o povo adâmico, eles começaram a se proliferar entre os povos amarelos, entre os povos índicos, que são os negros, entre os povos que eram da raça violeta, que é o que a gente conhece hoje como os brancos. E aí eles desenvolveram com o DNA do povo adâmico, um DNA celestial. Já a raça vermelha não. A raça vermelha tem muitas tribos aí que elas podem ser consideradas como os originais ainda. Elas são originais da criação. Elas não tiveram a miscigenação junto com o DNA adâmico. Não todos. Vocês podem ver que hoje, eu até ia fazer a pesquisa, mas acabei esquecendo. Eu ia procurar se existe alguma figura importante no mundo que seja um descendente de índio, direto, né, do índio, que teve uma mesclagem com o povo da Europa, que se destacou dentre os outros. Porque isso seria notório. Seria uma coisa até óbvia, né? Porque ele teria essa miscigenação com o DNA adâmico e o DNA da raça vermelha, que é um DNA de guerreiros. Imagina a beleza, a formosura que seria o povo da raça vermelha crescendo miscigenado com o DNA adâmico. Seria maravilhoso, né? Mas infelizmente não teve isso. E hoje aí nós vemos nossos irmãos índios ainda, né, um pouco involuído. Entre aspas, porque essa involução pode não ser tão maléfica assim. Porque se nós também tivéssemos mesclado, nós também perdemos. A humanidade também perdeu por causa dessa miscigenação, porque não houve essa miscigenação. Porque se houvesse a miscigenação, nós hoje teríamos muito mais influenciados. Eu, por exemplo, fui influenciado pela raça indígena. O Brasil, sim, tem uma miscigenação muito grande com a raça indígena.
com o povo vermelho. Agora, se os povos americanos, os indígenas americanos também tivessem feito essa miscigenação, o mundo também teria muito a ganhar com o que iria aprender com essa mesclagem de DNA, né? Mas infelizmente não houve, não aconteceu, né? Vamos agora para... É a última indagação? Sim, porque é bem grande. O Jonathan Braz de Santana. Hoje é lícito fazer a adição de conteúdo... Desculpa. Muito importante essa pergunta dele, por isso que eu destaquei ela aqui também. Não é uma pergunta. Hoje é lícito fazer a adição de conteúdo nunca mencionado antes no livro de Urântia, com a permissão dos seres celestiais, com o intuito de torná-lo atualizado? Ele colocou se hoje é lícito. E aí eu já respondi logo de antemão aqui, ó. Hoje não, mas um dia se fará necessária essas adições. Só que não será o homem que fará a adição. Quem fará a adição, creio eu que não será nem adição. Será uma outra revelação. Daqui lá, vamos lendo aqui, que tem um trecho no mandado de publicação, que é um mandado que nos foi deixado pelos reveladores para que pudéssemos nos orientar em relação à administração, com as coisas do livro de Urântia, em relação à distribuição, em relação ao estudo, em relação ao contato entre nós, em relação a manter essa integridade do livro de Urântia. E aí tem um trecho no mandado de publicação, que eu sempre relato para o pessoal, que é muito importante para saber se poderíamos hoje adicionar alguma coisa ao livro de Urântia. Teríamos essa permissão? Será que os reveladores viriam até aqui para poder... Olha aí, ô fulano, adiciona alguma coisa aí. Ô Beltrano, adiciona alguma coisa aí. Sendo que para poder ser criado o livro de Urântia, houve-se uma burocracia gigantesca. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre quem escreveu o livro de Urântia, volta ali no canal, dá uma olhadinha que vocês vão entender quem escreveu o livro de Urântia, vocês vão saber. E aí vocês vão entender a burocracia, os detalhes que foram para poder haver essa entrega dessa revelação, né? E aí o mandado fala o seguinte: o livro pertence à era que se segue imediatamente à conclusão da atual luta ideológica. Ou seja, ele não pertence para nós, ele não pertence a nós. Ele vai pertencer a uma era que ainda não nasceu. Por quê? Quando esse mandado foi escrito, ele foi escrito lá para o meado de 1935, 1940. Já estava ali perto de acontecer a grande Segunda Guerra Mundial. E aí, a luta ideológica que existia naquela época era comunismo versus o resto do mundo. Ok? Mesmo que seja comunismo da Alemanha, comunismo da Rússia contra o resto do mundo. Ah, mas a Rússia lutou contra o nazismo. Sim, é comunismo contra comunismo. Então, era o comunismo contra o resto do mundo. Só que ali era um comunismo nacionalista e o outro era um comunista totalitarista, que queria fazer de tudo, né? Idealismo, religião e tudo mais. Pois então, hoje nós não temos condições, porque não é para nós o livro de Urântia. E aí, continuando aqui. Este será o dia em que os homens desejarão procurar a verdade e a justiça. Quando o caos da presente confusão passar, será mais prontamente possível formular o cosmo de uma nova e melhor era de relacionamentos humanos. E é para essa melhor ordem de situações na Terra que o livro foi preparado. Como falei para vocês, depois que essa palhaçada toda que está havendo ainda hoje, nos dias de hoje, porque estamos vencendo a guerra, o comunismo está minguando, as frentes que ainda existem estão perdendo, estão morrendo, mas ainda estão sangrando. A nós, no caso, né? Nós estamos sentindo sangue. E ainda assim, depois que deixar de se extinguir, vamos ter que ter ali uns 50, 60, quiçá 100 anos para poder acabar com esse resguicho por definitivo. E aí, então, nasceu uma nova era de justos, pessoas que vão vir com essa vontade de procurar o Pai, com mais vontade ainda. Continuando. Contudo, a publicação do livro não foi postergada para essa possível, de algum modo, remota data. Uma publicação antecipada do livro foi preparada de antemão, que é o que nós temos, para que estivesse disponível para o treinamento de líderes e instrutores
Entenderam? Por mais que a gente não tenha excelência, a gente saiba muito pouco e não estamos preparados para compreender o livro de Urântia, existem duas partes do livro de Urântia que é muito próxima a nós, que é a parte 3 e é a parte 4, ao qual eu vou me focar quando eu criar lá esse grupo que eu vou estar fazendo ali, que eu já mostrei para vocês desde o início da live, para podermos, em conjunto, trabalharmos e trocarmos ideia e criarmos essa metodologia e trabalharmos para podermos, então, quem sabe, estarmos preparados, né, pelo menos não tão leigos assim, para que quando um irmão vier até nós para poder perguntar o que é o livro de Urântia, quem são os reveladores, estarmos preparados para dar uma resposta em definitivo para eles, para orientar nossos irmãos. Se é que nós vamos estar aqui até hoje. Eu acredito, sinceramente, que nós estamos na parte do semear, de propagar a mensagem do livro de Urântia. Porém, como nós não sabemos o dia de amanhã, nada nos impede de estudar um pouquinho mais, mas de forma focada, sem se dispersar. Pegar versículos da Bíblia, pegar catecismo, ideia do budismo, ideia do tal. Vamos ser aqui pessoas tolerantes com as outras religiões. Não, é focar no livro de Urântia. Temos trechos do livro de Urântia que é oriundo de outros textos ditos sagrados, como a Bíblia. Sim, nós temos. Mas esses, que são mais de 10 mil citações, que também está dizendo aqui, mas esses textos já foram previamente autorizados pelos reveladores, aprovados por eles. Então, esses aí até são aceitáveis. Agora, nós usarmos Bíblia para poder basear no livro de Urântia, eu já diria aí uma coisa que os reveladores disse para o Adam Sandler e para o William Adam Sandler, para quem sabe aí, é o ator de Hollywood, para o William Sadler e para o filho dele, o Sadler Jr., quando eles queriam apresentar uma introdução para o livro de Urântia. O que eles falaram? Meu querido, uma vela não pode iluminar o caminho para o sol. Uma vela não pode iluminar o sol. Entendeu? Então nós não temos como vislumbrar uma coisa tão pequena diante de uma coisa tão grande. Pequena, a Bíblia, e de uma coisa tão grande que é o livro de Urântia. Vamos ver aqui o que os nossos irmãos estão dizendo. William Ferro, acredito que a atualização será uma nova dispensação. Possivelmente também, William. Bem lembrado. Mateus Vitor, não compreendo muito bem os 2 primeiros livros. Sim, eu também não. Nós estamos no mesmo time. Porque, de fato, os primeiros 2 livros, eles estão ali para a gente estudar. Mas é a mesma coisa de você nadar na areia movediça. Você vai nadar, você vai entender algumas coisas, mas não é para nós. Só que o 3º e o 4º está próximo da gente. Nós somos neandertais pensantes, gente. Nós somos primitivos. Os outros povos que estão estudando a gente, eles passam pela gente e não sentem pena, porque eles sabem como é que funciona a evolução de uma raça, uma humanidade. Agora, nossa situação como planeta decimal, como frutos de uma rebelião que nós tivemos aqui, sistêmica, e depois do nosso planeta, eles têm consciência da nossa precariedade. Então não tem como. Tem coisas que realmente nosso intelecto não vai alcançar. E se a gente for especular aquilo ali, vamos colocar de humano. Não vai ter compreensão. E mesmo que o ajustador ou o Espírito da Verdade queira nos revelar a complexidade, não é complexidade, é dificuldade da compreensão, pode ser que nós não vamos entender. Por esse motivo que nesse grupo, de princípio, eu vou focar o estudo na 3ª e na 4ª parte, que é o que está mais próximo do nosso povo. É o que ruge a fome do povo. O povo quer se alimentar o quê? De Jesus e saber o que aconteceu no nosso planeta. De Adão para cá. Da criação. Muita gente não está nem interessada na criação geológica do planeta. Então não estou nem interessado. Eu me interesso por essa parte. Agora, tem pessoas que se interessam. Ontem, por exemplo, eu coloquei um vídeo fora da programação do canal falando sobre o sistema de Angona. Porque eu levantei um debate em um outro canal, um canal grande que fala sobre astrologia, astronomia, e ali eu coloquei a indagação do sistema de Angona. E aí houve-se um breve debate. Quando eu fui buscar informação sobre Angona, que eu já falei no YouTube e tem no livro de Urântia, eu não achei. Eu achei sim, buscando lá no livro de Urântia,
e buscando também no Elube, que também tem uns textos lá que falam sobre Angona. Mas uma explicação detalhada, como está ali no livro de Urântia, uma explicação assim mais curta, mais enxuta, com a indicação de Angona, não tinha. E aí, se as pessoas que são focadas em astronomia quiserem procurar sobre Angona e toda a influência dela que houve aqui, que surtiu em nosso sistema solar, não vai encontrar. E aí, então, eu senti a necessidade de repostar aquele vídeo com um trechinho relacionado a Angona, trocando o título, para poder ficar bem focado naquele assunto. E aí eu aprendi mais uma lição, né? Que existe também foco em determinados assuntos dentro do livro de Urântia, trechos curtos que podem ser muito úteis para futuramente outros irmãos chegarem até o livro de Urântia. Portas de entradas diferentes para o livro de Urântia. Ok? Continuando aqui. Sua presença também é necessária para atrair a atenção de pessoas com posses que possam assim oferecer fundos para as traduções para outros livros, como aconteceu. Ele tinha que existir para poder outras pessoas que têm dinheiro, têm porte financeiro, patrocinar a tradução do livro. E aconteceu isso, graças ao Pai. O futuro não está aberto à sua compreensão mortal. Como falei, não adianta entender o que vai acontecer no futuro, que não está aberto à sua compreensão. Mas vocês farão bem em diligentemente estudar a ordem, o plano e os métodos de progressão como foram ordenados durante a vida terrestre de Micael, quando a palavra se tornou carne. E agora, nesse momento, nós temos o privilégio de ter a palavra que se tornou livro em nossas mãos. E você vê que aqui, ele já falou que o plano, estudar a ordem, o plano e os métodos de progressão como foram ordenados durante a vida de Jesus Cristo. Eles já indicam diretamente o quarto capítulo ali, a quarta parte do livro de Urântia, que já é muito mais fácil de compreensão para nós. Ok? Vocês estão se tornando atores de um episódio subsequente quando, a palavra se torna um livro, como eu falei agora. Grande é a diferença nessas dispensações de religião, mas muitas são as lições que podem ser aprendidas do estudo da idade anterior. Ou seja, quando chegar a época em que o livro de Urântia estará praticamente sendo consumido por toda a humanidade, eles vão estudar nossas atitudes do passado, esses loucos que começaram a propagar o livro de Urântia sem ao menos entender, e vão estudar essa situação nossa. E vamos ser também uma parte importante para o estudo deles, porque com os nossos erros, eles vão acertar. Por isso que nós temos que ousar também, ousar acertar. Mesmo que erramos, os nossos erros serão experiência para eles no futuro. E eles vão acertar. E vão levar o nosso planetinha a uma era de luz e vida. Tem pessoa até que crê que a era luz e vida vai vir nessa era ainda, nessa existência dela, né? Pessoas aí com 40, 50 anos que acham que Jesus vai voltar agora. Vai vir aí também uma intervenção celestial. Gente, não vai vir. Não vai vir. Porque se Jesus voltar agora, já era. Se vier qualquer pessoa, se tá arriscado de um Melquisedeque se aparecer em carne, já era. Tem que fazer milagre. Se não fizer milagre, morreu. Vamos ver aqui como é que está. Nossos irmãos aqui embaixo, papo, tá tudo tranquilo? Beleza. Vamos continuar então aqui. Pessoal, lembrando, tá? Quem não está inscrito no canal, dá um pulinho ali, se inscreve no canal para acompanhar a nossa programação semanal, onde eu estou fazendo ali vários e vários relatos do livro de Urântia. Beleza? Então, clica lá no botão se inscrever, se inscreve para poder acompanhar nosso canal. Rodrigo Oliveira, verdade, irmão Alvura, somos os semeadores. É isso aí. Temos que semear. Eu vejo dessa forma. Nós estamos na fase dos semeadores ainda. Mas já se passaram 80 anos. É muito pouco. Como está dizendo aqui, olha que interessante. Continua aqui, As sucessivas revelações planetárias da verdade divina invariavelmente têm abrangido os conceitos mais elevados existentes dos valores espirituais, como parte de uma nova e intensificada coordenação do conhecimento no planeta. De acordo com isso, ao fazermos essas apresentações sobre Deus e os seus coligados do universo, nós selecionamos como base destes documentos, mas no caso nós que eles dizem os reveladores, né? Isso aqui eu estou lendo um trecho que está no livro de Urântia.
mais de 1000 conceitos humanos que representam o mais alto e o mais elevado conhecimento planetário de valores espirituais e significados universais. Ou seja, dentro do livro de Urântia, existe mais de 1000 conceitos humanos que eles consideravam avançados para o nosso conhecimento, não para o deles, para o nosso. E aí eles resolveram incluir isso no livro de Urântia. Nada mais justo, né? À medida que esses conceitos humanos reunidos dentre os dois mortais sabedores de Deus, do passado e do presente, tornarem-se inadequados, olha aí, ó, tornarem-se inadequados para retratar a verdade como fomos instruídos a revelá-la, nós iremos, sem hesitação, suplementá-los, recorrendo, para esse propósito, ao nosso conhecimento superior da realidade e da divindade das deidades do paraíso e do universo transcendente em que residem. Ou seja, pode haver sim, mas quando eles retratarem que essa revelação, o livro de Urântia, já não está mais nos alimentando. E aí sim, como hoje em dia, a realidade que Jesus Cristo nos enviou, que ele foi a revelação anterior, ela ainda é atualíssima, mas a forma que chegou até a nós não chegou bem chegada, né? Então houve necessidade de vir essa quinta revelação, que é o livro de Urântia. O verbo se fez livro, a palavra se fez livro. Então, quando os reveladores analisarem e decidirem que o livro de Urântia já não está mais suprindo as nossas necessidades, aí sim, eles podem trazer uma nova revelação, ou então pode vir, né, um ser celestial para poder preparar o caminho para nós chegarmos na era de luz e vida, ajudarmos, né, caso mereçamos, porque tudo é mérito, tudo aqui é por mérito. O Pai é misericordioso, mas nós alcançamos as suas benéficas através do mérito, dos nossos esforços, através do livre-arbítrio. Ok? Existiu aí um debate num grupo que eu frequentava, que falava sobre isso, sobre mérito ou não. E aí houve-se um debate muito grande e vários textos colocavam lá bem claramente que nós recebemos tudo que nós temos através do mérito, nossos esforços, os nossos atos ditam aquilo que vamos receber. Se tu faz coisa ruim na vida, se tu é aquela pessoa que continua cometendo pecado o tempo inteiro e fica só encostado na misericórdia do Pai, você vai ficar atrasado, irmão ou irmã. Vocês vão ficar atrasados. Então, faça também a tua parte, eleve o seu moral, eleve sua intelectualidade, o seu espiritual, busque mais ao Pai, leia mais o livro de Urântia, se inspire com a vida de Jesus Cristo para poder merecer ainda mais as benéficas que vêm da misericórdia do Pai. Beleza? Isso daqui é talvez 1000 anos. William, bota 1000 anos aí, cara. Eu acho que, aí já é uma opinião minha, eu acho que, não é o livro de Urântia, daqui a 100 anos, nós estamos em 2018, 2118, nós já vamos estar, deu uma travada aqui, voltou, né? 2118, nós já vamos estar numa era em que os justos vão estar procurando e entendendo e absorvendo as mensagens do livro de Urântia. Lá para 100 anos depois. E aí vai então começar o processo evolutivo do planeta, para alcançar a época de luz e vida. E nessa época, quando os justos, né, tiverem mais justos do que injustos no nosso planeta, aí então poderá vir um ser celestial para poder nos guiar aqui até a época de luz e vida, né? Como era para acontecer com Adão e Eva, se não tivessem errado. Ação e reação. Exatamente, meu irmão. Leonardo Lorente, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo aí à nossa live. Bem, pessoal. Acho que era isso aqui. Tem mais alguma coisa? Não. É isso aqui mesmo. É só uma breve especulação sobre esses fatos que
essas perguntas, indagações que tem lá no canal, e eu decidi trazer aqui para vocês. E lembrando também, né, mais uma vez lembrando aqui sobre as informações. Nós estamos aqui novamente, mais uma vez, deixa eu botar aqui para cima. Com a série sobre Deus, Universo, Urântia e Jesus, segunda, terça, quarta e quinta, todo dia tem um capítulozinho ali, para podermos ali acompanhar a leitura do livro de Urântia de uma forma animada, de uma forma relaxante, de uma forma romantizada, para poder ficar assim, mais compreensível, né? Dramatizado, digamos assim, para que fique mais compreensível e bem trechinho por trechinho, diário por diário, para aquelas pessoas que realmente não têm tempo, chega em casa do trabalho cansada, vai almoçar, vai jantar, tem filho para ajudar, tem esposa para ajudar, e realmente o tempo fica escasso para poder parar para ler, porque quando vai ler e começa a dormir, tira um dia ali, tira 3, 4 minutinhos do dia, vai lá no vídeo, escuta e ouve um pedacinho da palavra do Pai. Lembrando que é legendado, tá? Você pode clicar lá em ativar a legenda no YouTube e acompanhar a leitura juntamente com o áudio. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver. Ah, nosso irmão perguntou aqui. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui a pergunta do nosso irmão. Alonso Fênix. Quem são os reveladores? Os reveladores, meu irmão, são seres celestiais que foram separados por um grande grupo que foi separado ali para é um grande grupo que foi separado para poder construir o nosso muito amado livro de Urântia. E esse pessoal foi separado e, claro, aprovado pelo próprio Jesus Cristo. No livro de Urântia, ao final de cada documento, tem ali embaixo o nome dos seres celestiais. Tem ali Melquisedeques, tem seres intermediários primários. Intermediários que eu digo são os que vivem aqui no planeta, mas que estão em um meio termo, não são nem espirituais e nem humanos. E eles acompanham aqui o nosso trabalho desde sua criação. Acompanham a gente aqui, eles vieram aqui, eles foram criados pelos Senti Kaligacha, né, eles nasceram através dele, da junção desse pessoal. E esses são os que estão aqui. Tem os serafins da igreja, serafins de revelação. Tem um grande grupo de seres celestiais, cada qual com seu status, e cada qual capacitado amplamente para poder fazer essa revelação, trazer essa revelação para nós com propriedade e com sabedoria, né, com propriedade de causa, né, com sabedoria daquilo ali que eles estão falando, sabem de fato realmente sobre o que estão falando, e ali cada um deu o ponto que cabe à tua parte. Por exemplo, se eu for falar de mecânica, eu vou chamar o quê? Um engenheiro mecânico ou um mecânico já com muita experiência. Se eu for falar de, sei lá, de geografia, eu vou chamar um professor de geografia. Se eu for falar de botânica, eu vou chamar um botânico. A mesma coisa aconteceu com a revelação do livro de Urântia. Cada trecho foi entregue para um revelador, para um ser celestial, que era capacitado para explicar sobre aquele trecho. Beleza, pessoal? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Não tendo mais nenhuma pergunta, continuando aqui com os informativos. Como eu falei com vocês, o último episódio sobre a série Lúcifer, os 2 últimos episódios, está em preparação, está em edição, só que é uma coisa demorada, porque eu gosto de caprichar bastante na edição para poder ficar uma coisa bem agradável, como o próprio, os últimos aí, Tentação de Lúcifer. A série Lúcifer já tem o primeiro, está ali com uns 20, 40 e poucos mil visualizações, os outros estão com 10, com 20, por aí mais ou menos. Então são vídeos que rodam o mundo inteiro, porque eu coloco ali legenda até para polonês. Só não coloco japonês porque realmente é complicado, mas eu coloco para várias legendas, então são vídeos que rodam o mundo inteiro. Então eu tenho que fazer com calma, com paciência, com riqueza de detalhes que demora ali 1, 2, 3 semanas para ser construído. E aí também nós temos, como eu já falei no início, né, a novela Tentação de Lúcifer, que vai ser criada logo em seguida, os 2 capítulos de Lúcifer estarem prontos. Live todo sábado, respondendo comentários. Eu pego lá comentários dos irmãos, que colocam lá nos vídeos lá no canal, seleciono 5 para poder responder aqui junto com vocês, e também dar ideia para outras perguntas, que assim nós vamos respondendo aos poucos. O grupo fechado, como eu falei com vocês também,
do... Deixa eu ver se vai aparecer ali, vai. Nós temos ali um grupo fechado, vamos criar um grupo fechado para estudar o livro de Urântia, somente e exclusivamente o livro de Urântia, ok? E nesse grupo, nós vamos... Vou tentar ali criar, estou pensando numa metodologia para poder seguirmos e meio que nos profissionalizarmos em entender o livro de Urântia, como se fosse ali um curso de teologia, só que voltado para o livro de Urântia. É um projeto antigo que eu tinha, que agora eu estou começando a botar isso em prática. Não sei muito. Aqui no planeta não temos ninguém que saiba muito do livro de Urântia, porque ninguém tem capacidade ainda, que nós não estamos vivendo nisso. Mas se não tentarmos, se não dermos o primeiro pontapé, nunca vai ter. Então, vamos bater cabeça, vamos pedir orientação ao Pai, pedir orientação ao ditador, ao Espírito da Verdade e vamos dar início a esse trabalho. Vamos começar com uma metodologia e vamos aos poucos tentando galgar esse degrau aí para quem sabe aí no futuro precisarmos de nós, estamos preparados para a missão. Beleza? Lembrando também que nós temos aqui o canal das lives. Essa live não vai continuar aqui no canal. Eu vou retirar ela e vou colocá-la no canal das lives, que é esse que eu estou postando aqui agora para vocês. É esse aí. William Ferro, Malvora, qualquer dia desses você poderia fazer uma live sobre a morte material e o reino de Mansônia? Deixa eu procurar aqui, rapidinho, segura aí, você vai ver como é que o Pai interliga as pessoas. Só um instantinho aqui. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Cadê? Vida após a morte. Uhum. Ó. Só para você ter uma noção, meu amado. Deixa eu ver se vai aparecer aqui direitinho. Tá ali, grupo fechado. Eu estou copiando aqui e colando o texto da próxima live, que eu já estou preparando. Eu estou preparando, não é a próxima de próximo sábado, é uma outra próxima aí, que quando estiver preparado para poder fazer, eu vou fazer. Tá aqui. Esse é o título. Aí, ó. Você falou o que aqui? Ó, repetindo a pergunta. Uma live sobre a morte material e o reino de Mansônia. Estamos aqui já planejando isso aí, ó. A vida após a morte, de Urântia até o paraíso. Vão ser várias partes, vão ser várias lives, né? Porque aí entra várias coisas, vários debates, várias perguntas, dúvidas e tudo mais. E é uma parte que requer muito. Então eu estou estudando devagarinho. Uma coisa que tem que ter um pouco de esmero, um pouco não muito esmero para poder fazer. Esmero, né? Acho que é esmero que se fala. Porque é uma situação delicada. Então vamos passar a vida após a morte. Como que é a morte mortal, a morte carnal, passar pelas mortes mononciais, os planetas mononciais, as esferas mononciais, indo para Edente, indo para Salvo, então passando pelos bilhões e bilhões de esferas lá do grande super, do Diavona, né, até chegar no paraíso. É muita coisa, meus irmãos, é muita coisa. Eu quero fazer de uma forma assim, bem relax, sem ser muito, sabe, ali ao pé da letra, muito técnico. Eu quero fazer assim, descontraidamente. Por isso que eu estou estudando, estou lendo, estou me aprimorando, estou pegando todos os textos, estou fazendo tudo direitinho para poder então fazer um estudo bem detalhado sobre a coisa. Para não ficar aquela coisa assim, muito maçante, sabe? Técnica lendo, não. Uma coisa interativa. Pergunta ali, responde. Pergunta, responde. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí com todos que participaram da nossa live aqui. É o mesmo espírito. Nós estamos unidos, meu irmão. Nós estamos interligados. O Pai está em todos. Então a gente está na interlocução aí da coisa. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Lembrando, quem não tiver inscrito no canal, já sabe, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Valeu? Muito obrigado. Louvado seja o Pai, como nosso irmão William falou. Fique com Deus e até o próximo sábado, meus irmãos.